MCP, ou Model Context Protocol, mais uma sigla no mundo da IA? Sim, mas dessa vez ela resolve um problema que aparece cedo ou tarde para quem está criando agentes inteligentes. Como eu conecto esse agente nos meus próprios sistemas, no meu Notion, no meu Trello ou qualquer outra ferramenta que eu utilizo na minha empresa. E é aí que entra o MCP, um protocolo criado pela Anthropic há algum tempo atrás para integrar os seus agentes de inteligência artificial com esse mundo exterior de ferramentas. E nesse vídeo eu vou te explicar como que o MCP funciona, os principais conceitos por trás dessa tecnologia e como você pode aplicar isso no seu projeto. Eu vou estar usando Python para fazer todos esses exemplos, mas o objetivo desse vídeo é conseguir te apresentar de forma completamente agnóstica de frameworks e ferramentas como funciona o MCP. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, antes eu preciso apresentar um conceito aqui para vocês. Vamos recapitular um pouco sobre agentes. Imagina que eu tenho aqui uma pergunta, então quantas tarefas eu tenho para hoje? E essa pergunta ela vai pro meu agente. Esse agente ele tem aqui um prompt e ele tem uma memória. E além disso, ele tem uma base de conhecimento que ele pode acessar via RAG. Se você ainda não sabe usar RAG nos seus projetos, vai aparecer aqui um cardzinho com um vídeo que eu gravei explicando os principais conceitos de RAG e como você pode utilizar eles no seu projeto, e você pode assistir ele logo depois desse vídeo. E aí, imagina que o nosso usuário fez uma pergunta de quantas tarefas ele tem para hoje. Para eu conseguir responder isso, eu tenho que integrar com algum sistema. E nesse caso, uma base de conhecimento geralmente não resolve o nosso problema. O método de busca dentro de uma base de conhecimento, isso funciona muito bem com texto, mas não funciona tão bem quando eu tenho que buscar uma informação mais estruturada. Para isso, a gente geralmente adiciona uma ferramenta no nosso agente. Nesse caso, eu estou integrando com o Notion, então eu vou criar uma ferramenta que, dado uma tarefa, ele vai buscar no Notion API. Eu posso crescer essa ferramenta, eu posso passar mais parâmetros para ela, mas em tese, para eu resolver esse problema, eu preciso simplesmente dessa ferramenta, de buscar no Notion API. Isso vai me trazer um retorno. Esse retorno vai passar pelo nosso agente. O nosso agente vai responder que a gente tem 5 tarefas para hoje. Quando isso daqui se torna um problema, e é aí que vai surgir o MCP. Quando o meu projeto ele vai crescendo. Então, a partir de agora, mesmo que o meu usuário ele pergunte quantas tarefas eu tenho para hoje, eu tenho que atender outras funcionalidades que me permitam apagar um item, atualizar um item, fazer uma série de ações em conjunto. Então, tudo isso daqui vai ficar mais complexo de ser gerenciado quando a gente vai crescendo o escopo desse projeto. E além disso, essas ferramentas, elas integram com uma API, mas eu tô toda vez saindo do zero no desenvolvimento delas. Para cada agente que eu for desenvolver, mesmo que ele integre com o Notion de novo, eu vou precisar criar essa ferramenta de busca no Notion todas as vezes. Isso não é interessante quando a gente está pensando na criação dos nossos agentes. Para isso surge o MCP. Então, como vai funcionar o nosso MCP? Imagina que eu continuo tendo a minha mesma pergunta aqui de quantas tarefas eu tenho para hoje. Isso vai entrar num agente e ao invés dele ser direcionado para aquelas ferramentas que eu pré-desenvolvi, eu vou conectar ele num servidor de MCP. Esse servidor de MCP ele vai ser um protocolo que integra com algumas APIs e ele vai me falar quais são as funcionalidades que ele tem e quais são os parâmetros que ele precisa para isso daqui funcionar. Então, no caso aqui de buscar no Notion API, eu posso ter que fornecer o ID da database que ele vai buscar. Então, dessa forma, eu consigo ter algo mais padronizado na hora de eu buscar essas informações. E além disso, eu tenho a vantagem que, como tudo isso está definido em um protocolo de funcionamento, algumas empresas estão fornecendo maneiras, servers de MCP. E esse é o caso, por exemplo, da ferramenta que a gente vai utilizar aqui, que chama Composio. Esse Composio, ele funciona justamente com essa pretensão de ser um sistema com integração com todos os MCPs criados.
ou uma grande database de MCPs. Então, se eu abro aqui essa página do Compose de Tools, eu posso ver todas as ferramentas que ele conecta. Aqui ele fala que ele vai conectar com mais de 200 ferramentas para a gente colocar no nosso agente. E tudo isso funciona utilizando os protocolos de MCP. Todas essas empresas disponibilizaram ou o Compose desenvolveu alguma ferramenta utilizando o protocolo MCP. E fica muito mais fácil da gente integrar isso no nosso agente. Mas antes de te mostrar na prática como integrar o MCP nos seus projetos, eu vou te pedir para deixar o like nesse vídeo. Ele me ajuda a ser bem ranqueado aqui com os meus vídeos no YouTube, além de me dar apoio para continuar e fazer mais vídeos como esse. Então, deixa o like. Antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês como está o ambiente que a gente quer consultar. Eu criei aqui um workspace aqui no Notion da Acme Corporation, a empresa do Coyote do Papaléguas. E aí aqui eu tenho uma database, uma página chamada Minhas Tarefas, onde eu tenho todas as tarefas da Acme Corporation. Então ela precisa recalibrar a catapulta reversa porque o Coyote foi lançado na direção errada. Ela tem que trocar a tinta do túnel fake para que não pareça um túnel de verdade, porque o Papaléguas passou. Então aqui eu tenho todas as tarefas da Acme Corporation e eu quero que o nosso agente ele seja capaz de acessar essas tarefas, ele buscar informações, ele falar comigo sobre essas informações. Vou abrir aqui o meu VS Code e eu já deixei pré-configurado com um arquivo chamado .env. Esse arquivo geralmente aqui no Python a gente utiliza para colocar algumas credenciais de acesso que a gente não pode mostrar. Então já configurei esse arquivo com credenciais da OpenAI, com a minha credencial do Compose e a minha credencial de acesso do Notion. O foco desse vídeo não é te ensinar como obter essas credenciais, mas se o seu objetivo é aprender como integrar com essas ferramentas específicas, deixa aqui no comentário que eu posso explicar e fazer um vídeo específico mostrando cada uma dessas ferramentas e como criar agentes integrados com ela. Eu vou começar aqui importando uma biblioteca chamada .env. Essa biblioteca vai permitir que a gente carregue esse arquivo do .env. Então vou dar aqui o from.env, load.env. Vou importar também algumas bibliotecas bem importantes para o nosso processo que vão ser do LangChain. Nesse vídeo eu vou utilizar esse framework chamado LangChain, que é uma ferramenta que ajuda a gente a desenvolver esses agentes de inteligência artificial com muito mais facilidade aqui dentro do Python. Então vou importar do LangChain a parte de agentes e disso eu vou importar create OpenAI Functions Agent e o meu agent. Isso aqui já vai permitir que a gente crie o nosso agente e que a gente possa executá-lo. Além disso, vou importar do LangChain, vou importar a parte de hub, isso aqui para a gente conseguir buscar algum prompt específico para criar o nosso agente. Vou importar o módulo da OpenAI e aqui algo bem específico que eu vou importar uma biblioteca para lidar com aquele Compose, que é aquela ferramenta que eu mostrei dos MCPs. Então from Compose, LangChain, Compose e eu vou importar a biblioteca. Primeira coisa que eu vou fazer é importar aquele .env com as variáveis que a gente precisa para eu poder utilizar aqui e sem precisar mostrar quais são as minhas credenciais de API. Então vou dar o load.env. Então vou importar minha chave de API do Notion. Então Notion API e ela vai ser o carregamento daquela Notion API Key. Agora vamos criar uma LLM aqui usando o LangChain para a gente poder utilizar a inteligência artificial. Então eu vou abrir aqui um chat OpenAI. Eu vou usar o modelo mais barato da OpenAI, que é o GPT 4.1 Nano. Então, a gente poderia configurar mais parâmetros aqui para o nosso agente, como temperatura, mas acho que não precisa. Como prompt, eu peguei esse prompt aqui do HWChase17 para criar um Function Agent aqui dentro. E agora eu vou declarar as ferramentas do nosso agente, justamente usando o Compose. Então, aqui eu estou permitindo que a única funcionalidade liberada aqui para o nosso agente utilizar é essa função do Notion de buscar a database. Então ele não tem permissão de apagar, ele não tem permissão de alterar nenhum item. Então quando eu abro aqui a documentação do Compose, ele me deixa declarado quais são todas as funcionalidades que o MCP do Notion tem liberado. Por isso que a gente pegou somente aquela função de query database, que ela pede aqui, ó, tem os parâmetros que ela pode receber, mas eu estou utilizando só ela para demonstrar nesse vídeo.
Se o intuito do seu agente é atualizar informações, é apagar informações, você pode adicionar mais ferramentas aqui. Mas nesse caso, só para te demonstrar, eu estou utilizando somente o Query Database. Além disso, eu vou colocar aqui a declaração de fato do nosso agente. Nosso agente ele vai utilizar aqui o Create OpenAI Functions, uma função do LangChain, onde eu vou passar a LLM, as ferramentas que esse agente tem e o prompt que ele vai utilizar. Esse prompt está aqui declarado como eu bem expliquei. Criei aqui também um executor, já deixei aqui esse parâmetro verbose igual a true, porque eu quero que ele me mostre aqui no terminal o que ele está pensando para resolver esse problema. E vai ser bem legal para mostrar para vocês o que aconteceu. E por último, eu vou executar esse agente. Então, vou dar aqui uma agent executor.invoke. Estou passando aqui para ele a tarefa dele me listar as minhas tarefas na database com esse ID aqui. Então, com isso, ele já vai conseguir executar. Vou clicar aqui em Play. Vamos ver qual vai ser o resultado. Aqui deu um erro, porque eu escrevi o LangChain errado. Vamos rodar, agora vai. Então, ele entrou aqui no Agent Executor Chain. Eu posso ver que, olha só, ele chamou uma função chamada Notion Query Database com o ID da database, como aquele ali. Então, além disso, a gente pode pedir agora, me lista as minhas tarefas com prioridade alta na database. E aí ele vai começar aqui o executor. Vamos ver se a gente tem alguma tarefa com a prioridade alta. Ele entrou aqui no executor. Entrou. Ele está buscando aqui, ó, sorts, property. Então ele adicionou um filtro a mais aqui, ó, property name prioridade. E aí vamos ver. Aqui estão as tarefas com prioridade alta. A tarefa que ele encontrou com prioridade alta é recalibrar a catapulta reversa, que já foi concluída, mas que a prioridade era alta. Se a gente abre aqui o nosso Notion, a gente pode ver que de fato a tarefa que era alta era essa de recalibrar a catapulta reversa. Então dessa forma a gente conseguiu integrar o nosso agente com os servidores de MCP. Dessa forma, como eu coloquei com um agente, a gente pode seguir isso para adicionar diversas ferramentas e MCPs no nosso agente para que ele consiga lidar com mais coisas. A gente pode fazer uma arquitetura de multi-agente, colocando vários agentes para se comunicarem entre si, cada um integrado com uma ferramenta para eles conseguirem resolver problemas muito mais complexos. Isso daqui serve como um início na sua jornada de desenvolvimento desses agentes integrados com MCPs. Se ficou alguma dúvida, eu te sugiro deixar aqui nos comentários se tem alguma coisa específica de MCP, de agentes, de inteligência artificial. E além disso, vou te pedir de novo para dar um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque eu falo bastante sobre tecnologia, inteligência artificial e planejo falar um pouco também sobre carreira na área de tecnologia. E basicamente é isso. Valeu, falou!